Então, a palavra de hoje, que está no livro de Mateus. Enquanto eu abro aqui, você vai pegando sua Bíblia. Eu vou sortear uma pessoa para falar esse versículo. Um líder, um pastor, que tem que saber de cor. Frio na barriga. Principalmente os que estão aqui na frente. Mas posso escolher alguém aí do fundo também. Estou de óculos, estou enxergando bem. Se tivesse assim, não ia saber nem dizer a cor da blusa. Todo mundo abriu em Mateus? Vamos fazer o sorteio aqui. Pode ser gente de fora. Não vou te pegar, Dani. Pode ficar tranquilo. Tem um discípulo aqui do apóstolo Gilmar Brito, de Manaus. Dani, fique em pé. Vamos aplaudir. O Dani é nosso... Obrigada, Dani. Pode sentar. Ele, desde os nossos primeiros encontros... Você não cresceu? Você não ficou mais velho? Faz 20 anos que eu fui para Manaus. Quantos anos você está? Fala, Dani. Quantos anos você tem? Não vem com papo. Então deu algum problema. Quantos anos você tem? 34? Fica em pé de novo. Gente, tem cara de 34? Ele é assim desde o dia que eu conheci, faz 20 anos. Brincadeira, Dani. Glória a Deus. Depois passa a receita para nós. Mulheres querem essa jovialidade eterna. O Dani é de Manaus. Há aproximadamente 15 anos nós fomos fazer um encontro com Deus e ele já estava lá. E ele ajudava na igreja, ele estava sempre ajudando. Eu digo que poderia ser uma miniatura do Jailson. Né? Ajudava, fazia, acontecia. Aí o Dani foi descobrindo seus dons e hoje ele faz parte do louvor, ele faz parte do coral, está sempre ali presente. Sei que agora já está compromissado, que eu andei vendo lá, tal. Que Deus te abençoe, te prospere, bem-vindo. Logo, logo nós vamos estar em Manaus também. Pode ser o Dani o escolhido. Não é justo, pastora Sandra? Vamos lá, é fácil. Ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Vai que a pessoa não sabe, né? Estou abrindo a minha, para vocês irem dando me estudar. Ai, ai. Só para descontrair, viu? Que eu venho aqui nessa responsabilidade de pregar para vocês. Não é fácil, porque eu sei que vocês não vieram aqui para me ver, nem para encontrar o seu amigo e discípulo, você veio para ouvir a palavra de Deus. Então, eu queria chamar aqui... Eu estou com frio na barriga, eu devia ser mais firme, né? Na minha época da escola de líderes, era a última prova. Na sua também, André? Não sei se ainda é, né? Tá, quem se arrisca a falar de cor e salteado Mateus 28 aqui no microfone, 18, 19, a grande comissão. Ah, assim não vale. Aqui, correndo, quem pode falar? Vem cá, aqui, vem aqui, pastor Marco Aurélio, se atreveu? Vem cá. O ir de fazer discípulos, tudo bem, eu quero a segunda parte. Ide fazer discípulos em todas as nações, em Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra. Fazendo o que com eles? Fazendo o quê? Ensinando-os e batizando, em nome do... Paula, vem cá. Peraí, pastor Marco Aurélio tá ótimo, começou bem. Pastora Paula, vem cá. Foi bem, gente, ide fazer discípulos, tá tudo sob controle, não é aqui, não é... Não... Para dividir, é homem e mulher, semana de rede e tal. Peraí. Ele falou ide, ainda deu uma complementada aqui, Samaria, Judéia, ainda preencheu aqui na minha não tem lugar aqui, mas tudo bem. Aí, e depois, Paulinha, pastora Paula? Aí ele termina falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Todas as coisas. Obrigada, pastora Paula. Obrigada, pastor Marco Aurélio. Uma salva de palmas. Aprovados. Tudo bem? Certo, professores? Deu certo?
Todo mundo fez bem? Alguma crítica? Incrível, Espírito Santo, incrível. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas não nesse nível. Vamos ler juntos? Abra a sua Bíblia. Vamos ler desde os 18. As versões vão ser um pouco diferentes, mas a gente pode ficar todo mundo num som só. A grande comissão. Nós somos uma igreja de discípulos. Fomos comissionados a fazer? Amém. Então vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora todos juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então vamos agora fazer a correção da prova. Parece uma brincadeira, mas é gostoso, porque você nunca mais vai esquecer. Então, qual a base do discipulado de Jesus? Provavelmente, quando ele nos comissionou a fazer discípulos, e hoje é uma consciência quase que coletiva da Igreja de Cristo, que nós precisamos, então, partir para fazer discípulo, e não mais ser uma igreja de membros, certo? Mas quando Jesus comissiona os seus 12 discípulos, naquele momento que toda a autoridade estava sobre ele, ele fala, naquela hora, já foi pregado aqui várias vezes, ele podia ter dado várias comissões, inúmeras comissões, fazer curas, enfim, muitas coisas, mas ele resume aquele momento todo em vai e faça discípulos de todas as nações. E aí ele dá a deixa da estrutura do discipulado. Ele fala como, que discípulo, o que você vai fazer com esse discípulo, como você vai conduzir esse discípulo. Em poucas palavras, ele passa profundas informações, e hoje o Espírito Santo quer ajustar a nossa vida, já me ajustou nessa noite, nesse sábado, para que eu pudesse receber dele toda essa informação nova, que não é nova, mas porque a palavra de Deus ela é uma palavra que tem muitas... ela é muito sutil, ela é muito profunda, e a gente precisa parar de ser um povo que reproduz sem entender exatamente a essência daquilo que Deus está querendo falar conosco, amém? E aí, ele fala algumas coisas, colocando aqui alguns verbos importantes, que eu quero que você olhe para a sua Bíblia, se você tiver um papel, você anota, porque isso é muito importante. Ele fala sobre batizar, está muito claro, porque só vai se batizar quem aceitar Jesus. Você não vai chegar para uma pessoa que veio para a igreja e falar, dá para você dar um mergulho aqui na piscina? Porque é gostoso, você vai pôr uma bata branca. Não é assim, certo? Quando você consegue trazer um discípulo, uma pessoa, um novo convertido, não discípulo ainda, mas um novo convertido para se batizar, subentende-se que essa pessoa já foi salva. Tanto é que em outros evangelhos, em Marcos, ele fala, ide, pregai, batizando-os, e assim, então, serão salvos. Ele dá um contexto, porque a gente sabe que a Bíblia fala que o batismo e aceitar Jesus é a condição de que uma pessoa efetivamente seja salva. E aí, ele fala, ele põe essa base do batismo, porque a pessoa que desce as águas é uma pessoa que está realmente, pelo menos, decidida a fazer parte daquele projeto. É um passo muito importante o batismo. A gente não pode chegar e falar, batiza aí e tal. A gente tem que entender que quando a pessoa se batiza, ela está dando um passo em direção a um contexto de discipulado de Jesus. Então, é muito importante que a gente converse, explique para aquela pessoa. E, graças a Deus, isso tem sido feito aqui na igreja com muito zelo. Quem foi batizado no penúltimo domingo? Faz assim, sábado. Olá, alguns recém-batizados. E depois Jesus fala, ensinando-os, primeiro verbo,
aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, é importante que agora a gente possa destrinchar um pouquinho esses comandos, porque Jesus fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, vamos primeiro para essa palavra guardar, esse verbo guardar. O que quer dizer guardar? Então, eu fui lá procurar no dicionário o que representa a palavra guardar. Guardar representa vigiar com o fim de defender, proteger, preservar, não perder, conservar, manter. Amém? Então, nesse contexto de guardar, Jesus provavelmente estava indo muito além do que muitas vezes nós imaginamos que seja esse ensino que nós vamos passar para o nosso discípulo. Porque se Jesus falasse assim, olha, fala para ele guardar todas as coisas, nós poderíamos simplesmente pegar uma Bíblia, colocar num baú, trancar com um baú de ferro, de aço, que vencesse gerações e todo tipo de tempo, e estava ali guardada a palavra de Deus, não é? Ou eu ia falar, olha, toma uma Bíblia, Carmen Rio, você chegou hoje, guarda, e fica com isso aqui, guarda tudo isso, viu? Que eu tenho ensinado, porque todo o ensino de Jesus, ele está contido na palavra de Deus. Mas não é esse guardar que Jesus espera que nós ensinemos aos nossos discípulos. Você não vai receber uma pessoa e começar a levá-lo a decorar versículos bíblicos. Olha, presta atenção que eu vou te ensinar hoje. Jesus disse isso, tudo bem? Aí todo mundo levanta, sai, vai para casa e está tudo certo. Muito tempo a igreja subsistiu, depois da dispersão, depois do momento que ela foi realmente atacada, depois que Jesus morreu, ela subsistiu apenas pela força que a palavra de Deus tem, porque a Bíblia diz que a palavra ela é viva e eficaz. Mas somente essa pregação, onde as pessoas sentam e ouvem e vão, sentam e ouvem e vão, Jesus sabia que não seria suficiente para que a força do projeto dele se manifestasse integralmente no decorrer das gerações, das oposições que a igreja sofreria, das afrontas, do projeto das trevas. Então, Jesus sabia que isso precisava ir muito além do guardar. Então, essa Bíblia, que hoje tem todo o contexto divino, não é o suficiente. Nem eu aqui falando para você a respeito dela, para que nós possamos montar um exército forte que vá subsistir contra tudo que a igreja tem sofrido, todo o alvo que a igreja é das trevas, do mundo e coisas assim. Então, na verdade, esse guardar a Bíblia passa por nós, porque nós somos a Bíblia viva. Diga para o seu irmão, eu sou a Bíblia viva. Eu sou a Bíblia viva. E Deus sabia que isso era necessário. Sabe por quê? Lá no livro de João 1, Deus fala o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus percebeu que a sua palavra, que estava contida aqui, com palavras, era Ele próprio, porque Deus se manifestou como palavras, mas Ele sabia que precisava de algo mais, porque não estava dando certo lá atrás. Só as escrituras, só as leis, só a tentativa do homem seguir aquilo que ele sabia que vinha de Deus e passar isso de geração em geração, não era suficiente. Então, Deus tem o seu projeto perfeito e faz com que o Verbo, que é Ele próprio, se faça carne e habite entre nós, cheio de graça e de verdade. E assim nós vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Deus percebe que não seria suficiente um ensino. Deus vem, e aí a gente consegue entender esse poder de um Deus que é um, mas que é três, porque primeiro ele é, depois ele vem, e depois ele fica conosco através do seu Santo Espírito, mas é ele, o Todo-Poderoso, o Criador. E nesse ato de enviar Jesus como carne, que é ele próprio, ele mostra novamente o seu poder criador e salvador, que é a essência do Deus Altíssimo. Quando ele cria a vida sem precisar usar aquilo que a ciência até hoje não conseguiu, porque a ciência consegue gestar, mas ela não consegue criar a vida. Quando Jesus é gestado em Maria, ele vem como uma barriga de aluguel. Mas, na verdade, aquela gestação é uma gestação de criação, porque Deus é Deus criador. Não é isso? Ele não fez os céus, a terra. Sou eu? É que ela estava me atrapalhando. Vocês estavam olhando para cá. Eu achei que era uma imagem. Pode olhar para lá, se isso não for te dispersar. Ele se manifesta como Deus criador e salvador. Porque, então, ele manda Jesus como aquele que vai trazer para nós a forma, a maneira, a condição, o refrigério, a habilidade, o ânimo para botar em prática tudo aquilo que o grande Deus tem como projeto para nós. Amém? E o verbo estava com Deus. Amém. Agora nós vamos destrinchar o abençoado versículo de Mateus 28. Vamos lá, eu vou falar algumas opções e vocês vão, então, porque agora a gente vai entrar no contexto do discípulo, porque, na verdade, o guardar você já entendeu. O guardar, ele tem que ser muito mais do que pegar essa Bíblia e guardar, e reproduzir, distribuir, sair dando Bíblia para as pessoas. Ela vai ter um efeito, sim. Eu conheço histórias de pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Mas elas não podiam ir muito adiante, porque não foi essa a relação que Jesus estabeleceu, que Deus estabeleceu. Então, esse guardar, quando nós somos a Bíblia viva, mostra que nós somos o modelo, nós somos o exemplo, nós vamos, como discípulos dele, praticar uma palavra que vai alcançar aqueles que estão olhando para você. Quando você prega sobre santidade, tem um poder, mas quando você vive santidade, você está guardando as coisas que ele tem te ensinado. Porque é fácil uma pessoa dizer assim, um homem, olha, seja santo, tal. Aí o outro, mas você está de brincadeira. Você está há quantos anos sozinho? 3 anos sozinho, esperando eleita santo? Conta outra. Não, é sério, eu estou aqui lutando, não é fácil, cara. Eu quando dou minhas escorregadas, tal, eu vou, mas eu estou firme, eu estou lutando, eu estou conseguindo. Olha, esse último ano foi mais fácil que o outro. Mais fácil, o último ano devia ser pior. Né? Faz mais tempo que você está. Não, cara, eu estou conseguindo, tal. O cara vai falar, deve ser balela, né? Deve ser mentira. Mas ele começa a andar com você. Aí tem lá uma balada. Você tem que ir com ele, porque ele está se convertendo. Espera aí, deixa eu ajustar essa fala aqui. Não, você não tem que ir com ele. Vocês passam por uma balada, vocês passam na calçada, porque vai que eu falo um negócio aqui, vai dizer, a apóstola falou que pode ir na balada, porque o cara... Aquelas confusão que dá, pelo amor de Deus, Senhor. Você está na calçada com esse teu amigo, aí passa lá aquela meninada toda de minissaia, tal. Aí ele, tá demais, ninguém tá vendo. O que chegou agora, o líder não está nem aí. Não, eu não aceito. Aí uma menina mais atrevida pega no pescoço do cara, a mais bonita da região, e aí o outro já está, cara, é tua, vai que é tua. Não, obrigada. Não. Mas a gente está aqui em Paris, não é nem em São Paulo. A gente está aqui na Índia fazendo essa excursão.
Não. Obrigada. Não. Aí o que vai acontecer? Ele vai ver que você é a Bíblia viva, que você é discípulo de alguém que é invisível, mas é real, porque ninguém está te olhando, está te fiscalizando. E com certeza você vai ser impactado com isso. Então, guardar, ensinar a guardar, é fazer para que o seu discípulo possa ver que você está vivendo sobre as Escrituras. Amém? Deu para entender o guardar? Guardar não é pôr a Bíblia no baú. Guardar não é fazer o discípulo decorar como eu fiz hoje. Fazer sua pegadinha. Guardar é ser para que você imprima, até na memória, nos atos, aquilo que é a essência do Evangelho, a essência do projeto de Deus. Amém. E aí, vamos falar, então, destrinchando o versículo. Opção número 1, que foi exatamente o que a pastora Paula disse. Ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Certa resposta? Não. O verbo não é ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado. A Bíblia diz o que vos tenho ordenado, mandado. Opção certa? Não. Opção número 2, ensinando-os a fazer o que eu vos tenho ensinado. Ensinando só a fazer o que vos tenho ensinado? A guardar. Porque você sabia, tem muitas pessoas que fazem o que você que é santo faz. Mas, na verdade, elas vão se denunciar, porque, no fundo, fazer é muito fácil, aparentemente. Naquele exemplo daquele menino que foi firme no primeiro dia, vai ter que ser firme no segundo, firme no terceiro, firme nas suas atitudes todas. E é um conjunto de ações que vai provar que você, na verdade, tem guardado as coisas que Deus tem te ordenado. Então, não é fazer, porque tem muita gente na igreja que faz um monte de coisa, faz o curso, faz o mover, faz a célula e faz um monte de coisa. Não é fazer, é guardar. Quando você guarda, você zela, você preserva princípios, você sabe o que você está reproduzindo. É muito mais do que fazer só. Como você faz a sua célula? Como você faz o seu discipulado? É guardando, é estruturando tudo isso na palavra de Deus ou é simplesmente fazendo, abrindo a porta e fazendo? Porque, querendo ou não, o exercício do guardar vai nos dando prática, e a prática pode fazer você, então, só fazer. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizendo assim, eu estou cansado, estou desanimado, não estou sentindo a presença de Deus, porque não está mais guardando, está fazendo. Está simplesmente fazendo. E o guardar, de verdade, ele exige intimidade, exige comunhão com Deus, porque não vai aguentar muito tempo ficar só fazendo por fazer. Então, ensinando-os a fazer o que vos tenho ensinado, essa está totalmente errada. É ensinando a fazer o que vos tenho ensinado. Tem 2 verbos errados, o fazer e o ensinado no fim, porque não é ensinado no fim, é ordenado, mandado. Terceira opção, quando você faz um discípulo, mandando-os fazer o que vos tenho ensinado. Quase a mesma coisa, totalmente diferente. Fazer um discípulo não é mandar ele fazer o que Jesus ensinou, é ao contrário. É ensinar o que Jesus mandou. Tem muitos discípulos mandando, ele manda, e Jesus apenas ensinou. Sabe? João, seja santo, pelo amor de Deus. Um dia aí, Jesus falou aí nessa Bíblia aí, de qualquer jeito, aí que é para ser santo. Você não vai ser santo, cara? Poxa vida! E aí manda no cara. Eu já não disse que você não pode... Com quem que você está pensando que você vai sair amanhã? Quem disse que você tem que aceitar esse emprego? Não, Jesus falou que o emprego tem que ser perto de casa e começa a fazer um evangelho que não existe. E aí o discipulador manda o que Jesus ensinou. Não, você ensina o que Jesus mandou. É bem diferente.
Tem o quarto discipulador, que ele manda fazer o que vocês têm ensinado. Já não é mais Jesus que tem ensinado. Ele manda fazer o que ele mesmo tem ensinado. Aí já é a patologia das patologias. Já não é nem o que Jesus mandou, é o que ele mandou. Você fez aquilo que eu te mandei? Você quer ser discípulo de Jesus? Você passou a comprar? E aí, gente, eu não estou brincando, estou falando sério. Você já fez aquele jejum das 3 estações? Você nunca fez as 3 estações? A geração inteira já fez e ainda não fez. Que beleza, hein? E você quer ser meu discípulo? E quer ser discípulo de Jesus ainda, pastor Marco Aurélio. O jejum das estações é algo profundo. E aí começa a inventar moda. Estou brincando, hein? Nunca ouvi jejum das estações. Esse aí, coitado. E tem o pior de todos. Que é esse anterior era mandando-os fazer o que eu tenho ensinado. Esse ainda ensinou o jejum das estações. Agora tem o que manda fazer o que você tem mandado. Você não fez ainda o jejum das estações? Pode começar agora. Dá esse copo de água. Jejum das estações. Não bebe água, pastora Miriam? Dá agora. A pessoa... E aí as maiores patologias e anomalias do reino que você pode imaginar acontecem. E o último da fila que deve estar lá orando, já pensou, Jesus orando para poder discipular a gente, é o próprio Deus, o Espírito Santo. Porque fazer discípulo é ensinando-os, já decorei, hein? Ensinando-os, os verbos eles têm função na Bíblia. Ensinando-os a guardar o que ele, Jesus diz vos, não vocês têm, nem eles, vos tenho ordenado. O que não se negocia é a Bíblia, não é o que o líder está inventando, o que a igreja está criando. E essa é uma exortação, não é para o discípulo, é para nós também como líderes, para mim. O que Jesus falou para fazer? Para que inventar tanta moda? Para que deixar o povo inventar tanta moda? E esse ano é um ano de ajustes na nossa relação com Deus. Ajustes porque nós precisamos entender que os discípulos têm que ser feitos para Jesus. A igreja tem que ser uma igreja que faz aquilo que Jesus ordenou. E se o foco virar no que nós inventamos, ensinamos e ordenamos, se perde o foco do Evangelho, que é o grande alvo, receber você como uma vida nova que vem, que vai receber resposta hoje para a tua dor, que com certeza está passando por uma dificuldade, precisa. Você não veio da igreja como um compromisso, vou ver se a igreja é legal. Com certeza quem chega na igreja chega como eu e você chegamos. Necessitado de uma palavra, necessitado de uma resposta, precisando desesperadamente de uma cura, e eles chegaram no lugar certo. E esse é o alvo do Evangelho. Então, a melhor forma de ensinar esse discípulo, porque a essência é o ensino, você ensina ele a guardar o que Jesus mandou. Qual é a melhor forma de ensinar a guardar? É fazendo. Quem ensina, como é mais fácil ensinar uma pessoa a fazer uma equação? Quem tá bom de faculdade aí? Fala uma coisa bem difícil que tem na matemática. Ninguém está fazendo faculdade. Se fosse o meu sobrinho Felipe, ele ia falar. Ou a Vitória, minha filha, que está fazendo umas contas desse tamanho. Tem lá aquelas... Você ficar... Tiago? Integrar o... Eu acho que é ginástica olímpica. Integral tripla, é isso? Ele é um engenheiro, Tiago, pastor Tiago. Olha, faça uma integral tripla. Pegue o π com o coeficiente 3xPTO, eleve a segunda raiz. Não sabe o que é raiz? Nunca viu? Não sabe? Eu vou te ensinar. Sabe aquela coisa? Isso, é assim. E você ensinar a pessoa falando. Agora, pega um giz e vai para a lousa. E faz a tal da... Já vai ser difícil, mas já vai ser melhor. Ensina a fazer um bolo. Olha, pegue 2 ovos. Dá, né? Mulherada se vira bem com a receitinha, né? Mas aí pega aquela quituteira. Fala assim, deixa eu te ensinar. Quando você quebrar o ovo,
Porque você vai, quebre 2 ovos. Quebre 2 ovos. Você nunca quebrou um ovo na vida. Só na faculdade, quando você tacou no calouro. Aí quebre 2 ovos. Será que é, hein? Será que é jogar? Parece bobagem, mas pode ter uma dúvida. Separe a clara da gema. Quem que sabe separar a clara da gema? Quem nunca separou a clara da gema? Hã? Você nunca separou. Não é fácil. Se for um pouquinho de gema na clara, não faz clara em neve. Eu já passei por isso. Bati. Falei, o que será que meu braço está fraco? Aí chega alguém, calma, olha lá. Cai um pouquinho de gema. Não pode. Casca, então, pior ainda. Que a pessoa vai comer, vai sentir, achar que é crocante. E é um mousse. E aí não pode, porque se você ensinar a pessoa, ela vai aprender melhor. Olha, faça isso. Então, você tem que ensinar a palavra. O bom discipulador, ele ensina a fazer. Ele não chama para uma reunião, vou ensinar a amar. Pessoal, hoje vamos ensinar a amar. Pegue sua mão direita, toque a cabeça do seu... Não é assim que ensina a amar. Ensina a amar amando. Vou ensinar a ser fiel. Ensinar a ser fiel é assim. Não, vocês têm que ser fiel e viver em fidelidade para o teu discípulo olhar para você e querer ser teu discípulo. E ver que você está guardando aquilo que ele já aprendeu que Jesus mandou. Se ele olhar para a Bíblia e ver que você não está guardando o que Jesus mandou, vai dar aquele tilt. E aí ele vai dizer, tem algo errado. Na Bíblia não é. Provavelmente nele ele não vai achar que é. Vai achar que o problema é você. E às vezes você é o problema. Porque você não está ensinando. Você está mandando, ordenando e não está vivendo. Uma coreografia, por exemplo, no domingo. Não é muito mais fácil? Se você for ensinar dançando na frente das pessoas, ó, todo mundo aí atrás, firme, então vou começar a fazer. Aí você faz com o mesmo lado. O ensinar, ele é didático. Você sentar e falar, todo mundo em fila agora, mão direita. O povo vai começar a confundir, direita a tua ou a minha? Não, a direita do altar. E então precisa ensinar fazendo. Fala, eu vou ensinar fazendo. Só na igreja? Não. Na vida como um todo? Sim. Manda seu filho não beber e bebe. Manda seu filho não gritar e grita. Posso te dizer, criação de monstrinhos, conflitados, problemáticos, bons candidatos a calmantes e coisas desse tipo. Por quê? Porque você fala, mas não vive. Amém? Então, se ele fala assim, ensina o que aguardar, o que eu tenho mandado, não é o que eu tenho ensinado. Jesus aborda mandamento. Ensina a guardar os mandamentos. Quem conhece os mandamentos de Deus? Agora pode abrir a Bíblia, eu quero uma pessoa, um candidato aos 10 mandamentos. Estou brincando. Na verdade, a essência do discípulo tem que ser saber e viver e guardar os mandamentos. Porque toda a Bíblia, tudo que ela fala, tudo que ela vive, tudo que ela ensina, ela se resume naquilo que o próprio Jesus falou aos fariseus. Lá no livro de Marcos. Quando os fariseus perguntam, os discípulos perguntam, e quais são os mandamentos? E ele resume todos os mandamentos em 2. Na verdade, um que ele fala, o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala, o segundo com o mesmo peso do primeiro. Ele só separa para você entender direito, não fazer tudo um bolo só. Amar a Deus como você ama o outro, é uma confusão. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. E aí, ele resume, mas ele não revoga os mandamentos. Então, a igreja não é todo mundo feliz se amando. Põe a mão assim no ombro do teu companheiro. Isso. Aí eu boto uma música e a gente canta, somos corpo, assim bem ajustado. Com a mãozinha para cima também, ligados, unidos, fica tão bonito.
Vivendo em amor, uma família. Tá, ontem meteu o pau lá que tá do lado. Sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade. Ai, Senhor, desculpa. E aí fica aquele negócio, porque eu vejo gente, às vezes vem me chamar, tá, acabou de cumprimentar a líder. Tchau, querida, tchau, amém, glória a Deus. A gente se fala, tá. Vem, ai, apóstola, não aguento mais minha líder. Você mudou de líder? Não, aquela que eu despedi. Ah, tá, só um detalhe. Porque vira uma confusão. Gente, vamos acordar. Fala assim, acorda, fala a pessoa que está do teu lado. Mais alto, acorda! Mandamento, o que é mandamento? Os 10 mandamentos, vamos ler. Êxodo 20. Êxodo 20, vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Fala assim, fora a idolatria. Fora a idolatria ao trabalho. Fora a idolatria ao cônjuge. Fora a idolatria aos filhos. Fora a idolatria ao dinheiro. Adorar só a Deus. Glória a Deus. Uhul! Não pode adorar isso tudo, não pode fazer culto, porque eu sou Deus zeloso, sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Nem vou falar as consequências, que aqui nós estamos abordando consequências. Todo mundo já sabe que é trágico. Quem não fizer o que ele manda. E faço misericórdia, vamos abordar só as bênçãos, hein? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000, ele exagerou, podia falar 10, porque 10 gerações depois da minha, eu já virei, sei lá, pozinho, nem virei mais nada. Mas ele fala 1000, para dar o sentido de algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ele fala de eternidade para quem obedece. Então, a sua primeira eternidade é o teu filho que está ali. É você mesmo e teu filho. Já é um bom motivo para você obedecer a Deus. Já não é um bom motivo você falar, meu filho vai ser abençoado pelas minhas atitudes. Meus netos, quem já tem neto? Levanta a mão. Que delícia você poder ver as gerações já sendo abençoadas pela tua conduta. Às vezes você está lá em casa aprontando alguma, lembra no mínimo dos teus filhos, dos teus netos. Infringindo um mandamento. E aí vai longe. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. Esse aqui, então, meu Jesus, isso aqui dá uma pregação. Se eu pegasse honra teu pai e tua mãe, dava uma pregação inteirinha, a gente ia ficar falando só disso. Porque as atrocidades que hoje acontecem são vorazes, né? Para que prolonguem os teus dias na terra. Honrar não é obedecer, honrar não é morar junto, honrar vai muito além, honra é uma coisa muito além. Bom, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse, então, a igreja, estava todo mundo, se fosse realmente amaldiçoar 3, 4 gerações, porque, se bem que isso está falando da idolatria, mas vamos fingir que é para tudo. Não pode levantar falso testemunho. Às vezes viu uma fumacinha lá, já fala que é o incêndio, viu a causa, sabe como é que foi, tem provas, fotografou e já está fazendo falso testemunho. É seríssimo isso, não só na igreja, nos contextos sociais também, de família. Você ir lá e já levantar um falso testemunho, ou julgar a pessoa, em função do seu ponto de vista. E sair falando para as pessoas, deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo. Aquilo que você está vendo, você viu? Viu? E tem mais, eu vou te contar mais. E aí o negócio vira uma novela mexicana. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento. Está falando qualquer, nem
piores encrencas do teu próximo você não vai cobiçar. Nem coisa alguma que pertença. Porque o ser humano, ele tem mania de olhar para o lado e achar que a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Isso atrapalha a tua conquista. Não olha para o lado. O que os olhos veem não representam a verdade. Às vezes você vê uma pessoa linda, com cara de feliz, com carro. Essas coisas não são felicidade. O ímpio também tem isso. Não cobiça nada. Olhe o projeto que Deus tem para você. Não é fácil isso. É um desafio. Eu quero te trazer refrigério para você. Não é uma repreensão para você se condenar. Mas quando você vê a conquista de um irmão, ganhou o carro novo, pensa, o meu está chegando. Não pensa, bem que eu podia ter esse carro. Eu que tinha que estar ganhando esse carro agora. Eu vim muito mais na oração das 6, eu sou muito mais ligada ao meu apóstolo, eu sou mais... E você começa a cobiçar. Se ele conquistou, deixa. Não questiona. Deixa Deus fazer no tempo dele, para a pessoa que ele quiser, na hora que ele quiser. Não cobice nada que é do teu próximo. Muitas pessoas, porque cobiçaram, fora da igreja, claro, a mulher do próximo, casaram e receberam uma encrenca. Porque enquanto era a mulher do próximo, era legal. Quando virou tua, virou uma encrenca. Porque é você que não sabe ser um bom marido. E aí fica cobiçando, sempre numa... Espere o que Deus vai fazer com você. Se você dispersar suas atenções e o seu foco, cobiçando o que é dos outros, o boi, o jumento, a célula, o discípulo. E olha, esse aí deve ter orado muito, porque olha o discípulo que ele recebeu. Chega aquele discípulo, olá, fala 10 idiomas, viveu, tem todos... Carro, eu tenho 3 carros, uma frota, para levar toda a geração para o Fruto Fiel. Meu, esse é um discípulo pronto. Discípulo não vem pronto. Você tem que fazer. Se chegar, frota, canto, danço, pulo, prego, jejuo, dou pirueta, fala, que bom, glória a Deus, tem muitos dons. Vamos caminhar junto um pouquinho e a gente vai ver, né? Se vai dar certo. Não é porque você é o bom bambam. É porque a relação de discipulado em Cristo... Pode ser que esse ator de Hollywood, esse 007... faça muitos discípulos lá no mundo. Porque ele tem todos os carros, ele fala idiomas, é o carisma. Deixa o 007, o James Bond, fazer discípulo aqui na igreja, não vai ser assim. Porque discípulo não se faz com dons e carismas. Se faz com renúncia, com decepções, com frustrações e com aquela palavra que ninguém gosta de ouvir, que é não. Desde pequenininho, você fala para ela, não, a criança, não, te tas com tapa. E por aí vai. O ser humano não gosta de ouvir não. Então, os mandamentos são esse. Fazer um discípulo é fazer, porque você ensina fazendo, guardar, porque você vai ensinar ele a fazer também, porque se ele não guardar, ele não proteger, ele não guardar para que isso se passe de geração em geração, o que Jesus tem mandado. Não adianta negociar com o discípulo. Não é bem assim, gente, calma também. A palavra de Deus é mais ou menos isso. Não é que não pode, né? Até pode. Não negocia o que Jesus ensinou, do que Jesus mandou. Que você aprendeu, que agora você está ensinando. Tudo é muito firme. Não furtarás, não levantarás. Quando você ouvir alguém dando um falso testemunho, ouça na hora. Você não vai ficar... Fala... Dá uma averiguada. Acho melhor a informação parar aqui, aí você, a próximo passo, dá uma investigada, ora por essa pessoa, tal. São as maneiras da gente proteger a nós mesmos e a igreja. Muitos acompanhavam Jesus. Agora eu vou ter que correr, mas vai ser rápido. Aí o resto da pregação, que tem mais 10 páginas, fica para outro dia. Sério, isso aqui dá uma tese, que é muita coisa. Muitos acompanhavam Jesus. Quem acompanhava Jesus? Vamos falar dessa turma, esse grupo, que o objetivo de Jesus qual é? Fazer? Mas nem todos que estavam caminhando com ele eram discípulos. Quem eram as pessoas que acompanhavam Jesus? Primeiro,
toda hora citava esse grupo. Quem eram? O seguiam as multidões. As multidões o seguiam. Tem um outro... Vamos falar primeiro da multidão, então. Quem eram as multidões? Lá naquela época, vocês já sabem. Jesus ia... Olha, aquele cara lá, aquele lá que curou. Dizem que curou aquele cego lá. Curou, vamos lá, ressuscitou aquele irmão da Maria. Ai, vamos lá. Essa é a multidão. Não chegou nem perto dele, tá indo, vê a cabecinha dele, olha, acabou. Vamos embora para casa. E aí, você vai aonde, hein? Vamos lá. Tem mais alguém aí que a gente possa seguir, ir atrás? Tal. A multidão, ela é descompromissada, ela vai, ela seria, na verdade, vamos trazer para a nossa realidade, seria o visitante, que chegou, né, não sabe direito o que vai ouvir. Ele está lá, olha, alguém falou que naquela igreja aconteceu isso, alguém me contou, eu vou dar uma olhada. Pode olhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, pode continuar visitante para sempre, multidão para sempre. Tem igrejas especializadas em multidão. São igrejas que são as maternidades e os berçários. Elas vão sempre se relacionar com aquele público como multidão. Um relacionamento impessoal, um relacionamento distante. O relacionamento da massa. Hoje você vê, tem gente que vai à igreja pela televisão. Quem é seu pastor? O R.R. Soares. Sério? Já foi na casa dele? Não, nunca nem fui na igreja, eu vejo pela TV, eu mando meu dízimo naquele negócio lá, participe e tal, do Bradesco, número tal, conta tal. Acabou. Eu sou discípulo do R.R. Soares. Legal, hein? Glória a Deus. Amém. Jesus tinha multidão? Tinha. Não, a gente não vai ser diferente. Vão ter as multidões. Graças a Deus, porque a gente tem que abordar também que muitos vão querer ser multidão. Por que eles escolhem ser multidão? Às vezes, involuntariamente, eu quero ser, não sei, eu não tenho nem tempo. Eu ligo a TV, gosto dele, aquela musiquinha que ele canta. Lá, lá, lá. Quem já viu a R.R. Soares? Lá, levante a mãozinha e tal. E ele gosta daquilo. Uma linda salva de palmas para Jesus, ele fala. Eu não poderia ser discípula do R.R., não pelo caráter, porque eu não gosto daquilo. Eu prefiro estar aqui, não é à toa que eu estou aqui. Eu não gostaria de me relacionar nessa relação com a televisão, eu queria estar presente. Mas muita gente está sendo salva, cuidada, numa igreja que é um berçário e é cuidada, entre aspas, né? Aí o projeto de Deus é discípulo, mas vamos chegar lá um dia todo mundo. Enquanto isso, vamos tratar com as massas lá, o pessoal. E por que resolveram ser multidão? Involuntariamente, por opção. Por quê? Às vezes tiveram relações frustrantes, feridas profundas, em relacionamentos fora da igreja. Não querem mais se relacionar perto com ninguém. Eu quero ficar no meu canto, entrar e sair. Não quero falar oi nem tchau. Ninguém sabe meu nome. A hora que souber o nome, eu mudo de igreja. Porque eu quero Jesus. Decepções até fora da igreja e na igreja. Desilusões. Aí a gente precisa ensinar essas pessoas, queridos. Infelizmente, através das desilusões, muitas vezes através das desilusões e das decepções é que começa o projeto de Deus na tua vida. Se você não superar essa desilusão, essa decepção, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Mas tem gente que nem consegue ouvir isso porque vai embora antes. É o começo do crescimento. Às vezes tem medo de serem rejeitados, decepcionados, explorados, manipulados, fogem do compromisso. E aí é isso. Mas Deus está tratando, Deus está falando com essas pessoas, com aquele conta-gota que está levando a salvação. Às vezes essa pessoa fala para um filho, essa pessoa lá do RR, que está vendo TV e vendo pondo copinho de água, fala para um filho, o filho já é diferente, vai para a igreja e se converte realmente num seguidor, ou na verdade num discípulo de Jesus. Então, de qualquer jeito, o evangelho está sendo pregado. Mas a gente sabe que o nosso foco é formar discípulos. Esse foi o chamamento. Não foi fale de mim para todos que você encontrar.
E fale, pregue, cure, ressuscite. Não foi isso que Jesus falou. Falou de relacionamento, porque só vai haver cura genuína na relação de discipulado. Às vezes você vive 10 anos com um discípulo, no 11º que vai vir uma cura sobre a vida dele. Ou sobre a sua, porque você nunca vai deixar de ser discípulo. Eu estou discipulando, mas eu sou discípula. E provavelmente com o tempo, provavelmente não, com certeza vão continuar sendo mudadas na minha vida. Então, qual que é a característica da multidão? É o relacionamento distante e impessoal, diálogos sempre muito superficiais, uma fraca resposta ao desafio da palavra, não aceitam ser cobrados ou confrontados em sua conduta. Às vezes está pregando, você fala um negócio, e olha, quem pratica isso é blá, blá, blá. A pessoa levanta no meio do culto e vai embora. Não gostei. Achei muito, não quero esse papo. Exatamente como aconteceu lá com Jesus. Depois que ele multiplicou os peixes, a Bíblia fala que ele começou a fazer um discurso duro e as multidões, chisparam. E a Bíblia fala que as multidões e alguns discípulos, porque Jesus não tinha só 12, ele já estava fazendo outros. Aí ele olha para os 12 e fala, e aí, o que foi? Vocês querem ir também? Vão embora. Mas quem é discípulo fica e aceita o confronto. Quem é discípulo aceita o discurso duro. Aí eles dizem, não, Jesus, nós vamos ficar, porque quem mais tem palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Discurso de Jesus, não é do líder, tá? Porque toda essa pregação está se baseada que esse líder, ele reflete Jesus. Porque a pessoa vai querer pegar o evangelho e dizer assim, eu estou sendo duro sim com você, porque você não está guardando o que eu tenho mandado você fazer. Já alterou tudo. O discurso duro é bíblico, é você ser porta-voz. Deixa eu te falar um negócio. Se converte aí. Você não precisa nem ter raiva do discípulo, porque não é você que inventou isso. Você também luta para fazer. E não é fácil para você também. Né? É suado. Você vai ficar com raiva dele? Melhor você fazer. Eu estou fazendo, porque eu já tenho umas experimentadas. Além de eu me frustrar, eu era infeliz, insatisfeito. Agora estou fazendo. Tá bom o negócio. Mas vai bater. Vai bater para você ver o que acontece. Não se deixam tratar por ninguém, essa multidão. Possuem motivação desconhecida, não são confiáveis para qualquer obra ou posição de responsabilidade e liderança. Não pegue um recém-chegado só porque ele canta, dança, faz pirueta e ponha junto com você numa posição de liderança e para funções de confiança. As pessoas precisam ser testadas e aprovadas, não por você, por Jesus. Se você estiver ouvindo a ele, você vai ser um bom medidor para medir essa pessoa. São independentes, são infantis. Peraí, eu estou aqui na igreja, apóstola, cheguei hoje. Não é a pessoa que chegou agora, é aquela que decidiu ser multidão. Decidiu. Então, assim, você decidiu ser multidão para sempre? Não tem problema, mas você tem que tomar cuidado. Se você não está decidindo ser multidão, porque você... Pode ser que você decida ser multidão porque você... tem uma vida corrida, você não conseguindo encaixar na sua rotina, a rotina da igreja, está difícil. Mas você vai fazer uma leitura que essa pessoa está tentando mudar, ela está tentando crescer. Porque a multidão, o problema não é infantil de bobo, é porque não cresce, não amadurece. Um cristão que se relaciona com a palavra de Deus só no domingo, eu posso dizer assim, com toda a minha segurança, não vai ter mudança de caráter. Só tem mudança de caráter quem vive o dia a dia, renunciando, sendo forjado nessa engenharia que Deus criou na palavra, que prende a gente, no bom sentido, numa situação que nós precisamos ser moldados. Porque senão a casa cai. Ele criou um sistema que, se eu não tiver muito mexido por dentro, a casa vai cair, eu não vou aceitar desaforo, se eu não tiver manso, eu não vou aceitar traição, se eu não aprender os açoites da vida, e aí a gente vai sendo moído na relação do evangelho, e isso é crescimento, porque a gente vai estar melhor quando a gente morrer. Não é morrer, ficar débil mental em casa, é morrer.
Morrer para suas vontades, morrer para... Não é morrer para os seus sonhos. É morrer para aquela alma ativa, cheia de argumentos, porque sonho todo mundo pode ter, projetos. Quem diz que Deus não quer isso? Quem diz que Deus quer todo mundo igual? Mentira. Os discípulos, cada um tinha um jeito, uma forma de ser. Jesus queria pessoas diferentes umas das outras para fazer a diferença. As multidões vivem de aparência, fogem de tomar a cruz. Em geral, são egocêntricos, por isso não aceitam mudar. Então, a multidão, você já entendeu quem é. Aquela pessoa que vai e volta, até aparece sempre, tal. Aqui não tem tanto, porque a gente fala muito de visão. A pessoa nem fica numa igreja como essa. Não fica, não adianta. A multidão vai fazer o que quer, ela vai... não pode beber, eu vou na igreja lá porque eu posso... Eu vi uma menina um dia que me falou assim, eu vou em tal igreja porque eu gosto de tomar minha cervejinha, sabe? Tua igreja pode tomar cervejinha? Eu falei, nossa, como é que eu vou falar agora? Eu fui numa igreja muito pesada, não podia tomar cervejinha. Eu falei, agora eu tenho que falar a verdade, né? Eu falei, mas depois um dia você vai entender, né? Você tem que ficar falando aquele discurso meio... Porque você tem que dar aquela fisgada na pessoa. Porque se você falar, não, na minha igreja não bebe cerveja. Obrigada. Ela vai ser multidão para sempre. Então, conquista para você. Tenta enganar a pessoa. Que ela vai tomar cerveja sem álcool. Aí um dia você vai dizer, aqui é só suco. Refrigerante. Aí um dia você vai dizer para ela, aqui é só suco. Porque a igreja é light. Bom, e aí, vamos deixar a multidão para lá e vamos falar do seguidor. Porque Jesus tinha seguidores. Naquela multidão, ele tinha seguidores. Você sabia que os fariseus seguiam Jesus? Seguiam, estava sempre a Bíblia fala. Aí o fariseu perguntou, toda hora ele estava lá, não tinha mais o que fazer? Vai lá cuidar do negócio lá que você tem que cuidar, do seu povo lá, vai lá para o templo. Estavam seguindo para saber como é. Tem o seguidor curioso, que só vai para lascar o pau depois. E tem o seguidor que ele tem cara de discípulo, mas ele não é discípulo, ele é seguidor, igual aquele que você tem no Twitter. Que o dia que você fala, tô de saco cheio, sei lá, você fala um negócio no Twitter, ele te desativa lá. Porque seguidor, ele é assim, eu te sigo porque eu quero. Né? Um dia você fala para um seguidor teu, ei, você é fulano de tal, fiquei sabendo que você precisa melhorar a sua tal. Ele te corta. Seguidor não quer muito palpite, mas ele tem cara de que ele é discípulo. Ele fica do teu lado, ele até dá uma de... ele segue o ritmo, né? Mas ele não muda nada. A natureza dele não vai sendo transformada, ele continua meio que sempre igual. Esquenta o banco, fica lá olhando o que as pessoas estão fazendo na igreja. Em geral, eles são religiosos e legalistas. Né? Porque a pessoa que não é transformada por Deus vai ficando religioso. Se você não for transformado, humilhado, moído, renúncia, você vira religioso. E aí, você vai podendo ficar até místico, mas são festivos, chegam na hora, marcam presença, dão boas sugestões, estão nos jejuns, mostram-se intensos, né? Tem um negócio, eis-me aqui, aparece um negócio assim novo, cheguei. Deixam-te se tratar apenas na superficialidade. Quando vem pressão, aí já não gosta. Né? É frequente, mas é superficial. Estabelecem ligações por conveniência com a liderança. Eu gostei desse líder, eu quero... Então, é sempre muito voltado para si. O seguidor, ele quer saber no que isso aqui vai dar. Onde que vai sobrar uma lasquinha para mim? Eles são um pouco mais... Eu acho que eles vão sofrer até mais que a multidão, porque eles vão ser muito mais conflitados, eles vão ser muito mais problemáticos, eles vão ficar adoecidos no meio da igreja, porque a gente está falando de discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Ninguém consegue ser seguidor de Jesus e viver como se fosse discípulo. Tem opiniões próprias muito fortes, são fechados para aprender, não gostam de aprender com os outros. Às vezes você tem na equipe um discípulo que, na verdade, é um seguidor. Aí, chega na hora que você dá uma orientação, ele ouve, só que ele já tem a opinião dele fechada. Ele ouve você, faz até assim, ótimo. Aí, acabou a reunião, você acha?
Só podia ser a santinha, né? Do pau oco fazer isso aí. É um confronto para a pessoa sair do engano. Porque a promessa do discípulo é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que a gente precisa é da companhia de Jesus, é da presença do Espírito Santo. E infringindo as coisas, você vai ficar sozinho no meio da multidão, no meio da tua equipe, no meio da igreja. Você vai estar cheio de gente ao teu lado, mas a pessoa mais importante, que é o Espírito Santo, vai estar afastado de você. E aí tem uma série de características dos seguidores que depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais. Mas o terceiro nível de relacionamento é o discípulo. O discípulo. Onde nesse nível existe proximidade, intimidade, liberdade. Onde cada um pode expressar para o seu líder os sentimentos, que às vezes são complexos. Porém, estão dispostos a realizar renúncias e mudar. Aceitam a cruz. O discípulo aceita a cruz. Filho, você vai ter que morrer para isso. Não dá para você viver mais assim. Você não vai conseguir, né? Nós precisamos mudar. Essa é a característica do discípulo. Ele é submisso, é aberto. As motivações dele são conhecidas. Ele não é um camuflado ali na equipe. Ele depende de Deus. Possui uma vida de vitória. Ao final do processo, da sua caminhada, ele começa a alcançar um ministério reconhecido. O discípulo lhe faz discípulos, não tem jeito. Se não fizer discípulo, tem alguma coisa errada. Não é condenação. Cadê o fruto? Eu mais um, multidão, blá, 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 blá. Não é isso. Não adianta. Se você for fazer discípulo para você, talvez você não faça na igreja, porque aqui as pessoas estão querendo ser discípulos de Jesus e não teus. Então, se você for ficar tentando fazer discípulo para você, com seus argumentos, seus valores, talvez você não faça. Né? Discípulo o discípulo e disciplina, eles vêm da mesma raiz, a palavra. Disciplina é fazer o que não queremos, mas precisamos. Quem faz ginástica? Quem faz ginástica? Levanta a mão. Quem gosta de fazer ginástica? Quem faz e não gosta? Eu não gosto. Eu acho meia hora fazendo parada no lugar, para mim, é um sacrifício. Meia hora eu posso fazer tanta coisa, me movimentando. Igual quando a médica pergunta: você faz atividade física? Lógico. Qual? Eu não paro o dia inteiro, raramente eu sento. Não estou falando isso. Estou falando de ativismo, estou falando de ginástica. Não, mas não é a mesma coisa? Claro que não. Então eu não gosto, mas eu aprendi que eu preciso fazer. Isso é disciplina, porque discípulo e disciplina é a mesma coisa. O discípulo, na verdade, quem é discípulo, não quer dizer que é obediente, porque tem muito obediente que não é discípulo. Você fala para fazer coisas, ele faz, mas ele não faz porque ele entendeu o que precisa fazer, ele chegou naquele ponto, ele faz apenas para que você veja que ele fez. Ele se violenta cada dia para ele ver, para ver que você vê que ele fez. Sai dessa. Procura o eixo. Procura o ponto que você perdeu. Volta a conviver com Deus, com os princípios e ser discípulo de Jesus. O maior desafio em ser discípulo não é obedecer o mestre, e sim deixar de obedecer a si mesmo. O discípulo tem alguns privilégios, por isso que a gente tem que lutar para ser discípulo de Jesus, e não apenas um seguidor. Porque se você for fazer uma avaliação da vida de um seguidor e de um discípulo, você possa talvez ver as mesmas coisas. Como você pode até olhar para um seguidor e para um ímpio, e você vê na avaliação humana as mesmas coisas: carro, dinheiro, conquistas profissionais. Mas essas coisas não trazem suporte para uma felicidade eterna. Então, a avaliação pode ser sempre errônea. Você pode sempre falar assim: mas eu estou vendo esse que também não está muito se envolvendo, é só um seguidor. Eu nem falo da multidão, mas eu digo, às vezes o seguidor, ele a princípio parece que está indo bem, de repente ele não suporta e vai embora. E do mesmo jeito que ele conquistou aquelas coisas enquanto ele era seguidor, porque ele estava um pouco mais protegido pelos limites da palavra, ele com certeza vai perder. Ou vai ter e perder aquilo que ele conquistou, que os olhos não veem, que é paz, que é
né, refrigério, saber que mesmo que não tenha, vai estar bem, entendendo que Deus vai fazer, tendo esperança. Esses são os valores que não são medidos com os olhos. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Mateus, que eu vi, que quando as multidões saíram, foram embora, que Jesus tinha explicado a parábola do joio e do trigo, aí a Bíblia diz que os discípulos foram embora, a multidão foi embora, Jesus foi para casa com os discípulos, e os discípulos disseram assim: Jesus, explica-nos a parábola do joio. Aí ele destrincha para os discípulos a parábola. A multidão ouve a parábola, o discípulo tem o privilégio de ouvir a explicação. Jesus vai falar os porquês você está vivendo aquilo. Filha, sabe por que você está vivendo isso? Não é porque você é. É porque é meu projeto. A multidão, ela só vai ouvir o superficial, mas o discípulo vai ouvir a explicação e vai entender que aquilo faz parte de um projeto divino. Então, o que eu quero agora fechar, que eu não quero, porque eu vivo falando para o meu marido, não passa do meio-dia, que as pessoas têm horário, não pode fazer culto longo. Eu vou aqui fechar para vocês, dizendo que nem todos nós, discípulos, vamos ser iguais. Porque Jesus tinha 12 discípulos diferentes. Não adianta nós querermos transformar os discípulos em pessoas idênticas, porque eles não são idênticos. Cada um vai ter sua forma, seu jeito. A Bíblia fala que 3 se destacaram, os 12 tinham valor, mas a gente ouve, né? Pedro, Tiago e João. Dentre esses 3, não é que Jesus amava mais, todos com certeza fizeram, mas tem ali, talvez na relação, foram mais próximos. Tanto é que João, que a Bíblia diz que o amado, o discípulo amado, se provavelmente a Bíblia aborda o discípulo amado, ele está na Santa Ceia, ao lado de Jesus, inclina a cabecinha em Jesus, e Jesus dá a dica, ó, repara aí que você vai ver quem vai me trair. Olha o nível de relacionamento que esse discípulo tinha. E para estar perto de Jesus, ele devia estar renunciando às suas vontades. Ele não estava perto porque ele era, opa, vou sentar aqui do lado. A gente até tem umas visões, umas revelações, umas explanações bíblicas que ele mesmo se diz que era o discipulinho amado e sentou do lado. Eu não acredito nisso. Jesus ia deixar um bobalhão, entrão, receber a revelação do Apocalipse? Por favor. João recebeu a revelação do Apocalipse. João estava aos pés da cruz com Maria, quando Jesus estava lá, arriscando a vida dele, podia morrer. A ele foi dada a honra de cuidar da mãe dele. Existem privilégios para quem decide ser discípulo. De verdade. Não interprete a Bíblia, a gente não pode interpretar a Bíblia com a nossa visão deturpada. A Bíblia ela é tão simples, ela é tão clara. E a gente alinhar a nossa vida como discipuladores, nessa visão de discipulado, com Jesus, sendo parecidos com Ele. Agora eu vou concluir essa leitura, essa pregação, fazendo uma leitura muito interessante que eu vi na Bíblia, quando eu comecei a pesquisar, que eu comecei a trabalhar em cima do tema de discípulo, só para a gente fechar, eu vou orar, fazer o apelo e você vai almoçar. Amém? Quero que você nem precisa mais abrir a Bíblia. Eu vou ler para você vai achar muito interessante e vai com essa reflexão para casa, tá? O seguidor espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O seguidor luta para crescer, o discípulo luta para reproduzir-se. O seguidor se ganha, o discípulo se faz. O seguidor depende dos afagos do seu pastor. O discípulo está determinado a servir a Deus. O seguidor gosta de elogios, o discípulo do sacrifício vivo. O seguidor entrega parte dos seus desejos, o discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor precisa ser sempre estimulado, o discípulo procura estimular os outros. O seguidor, eu vou lendo, eu vou vendo os meus discípulos, eu vou enxergando claramente alguns, é muito lindo isso. E me vendo também, às vezes não me vendo aqui, falando, gente, socorro. O seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer, o discípulo é solícito em assumir responsabilidades. O seguidor reclama e murmura,
O discípulo obedece e nega-se a si mesmo, supera-se. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo aproveita para exercer a sua fé. O seguidor exige que os outros o visitem. O discípulo visita. O seguidor busca na palavra promessas para a sua vida. O discípulo busca vida para receber as promessas da palavra. O seguidor pensa em si mesmo. O discípulo pensa nos outros. O seguidor vale porque ele soma. O discípulo vale porque ele se multiplica. Os seguidores esperam milagres. Os discípulos os fazem. O seguidor velho é um problema para a igreja. O discípulo idoso, vamos até usar um termo, antigo, é problema para o reino das trevas. O seguidor cuida das estacas da tenda, protege. O discípulo desbrava e aumenta o seu território. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real, segundo a Bíblia. A meta do discipulador é ir para o céu. A meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O seguidor necessita de festas para estar alegre. O discípulo vive em festa porque ele é alegre. O fruto do Espírito, que é a alegria, está nele. O seguidor espera um avivamento. O discípulo é parte dele. Ao seguidor se promete uma almofada. Ao discípulo se entrega uma cruz. O seguidor é sócio, o discípulo é servo. O seguidor responde talvez, o discípulo responde eis-me aqui. O seguidor espera recompensa para dar, o discípulo é recompensado porque ele dá. O seguidor pede que os outros orem por ele, o discípulo ora pelos outros. O seguidor procura conselhos dos outros para tomar uma decisão. O discípulo ora a Deus, lê a palavra e em fé toma a sua decisão. Amém?